Então vamos lá, a gente vai falar de hemograma, tá? Eu não gosto de ficar demorando muito para começar a live, porque a gente já tá, né, já tá um horário tarde e a gente tem que dormir cedo, né? Ciclo circadiano precisa ser mantido. Bom, a minha aula de hoje, ou minha live de hoje, né, é sobre hemograma. Hemograma parece ser um exame simples, né? Às vezes até desnecessário. Boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo pensa, para que eu vou pedir hemograma, né? O hemograma é um exame tão banal. Quando eu olhei o preço, em São Paulo custa R$ 24 em qualquer laboratório e você pode chegar lá e pedir um hemograma e fazer. Então, o meu objetivo de hoje é mostrar para vocês que um exame simples, barato, é muito eficiente para a gente detectar várias alterações no nosso paciente. Às vezes, a gente nem precisa de exame sofisticado. O exame simples, tipo o hemograma, já resolve, tá? Eu até abri um aqui para eu seguir um raciocínio lógico, para vocês não ficarem perdidos, tá? Porque a pior coisa que tem na face da Terra é um professor que tem raciocínio perdido, né? Então, olha só, quando a gente pensa em hemograma, a gente divide o hemograma em três partes. A gente tem o eritrograma, a gente tem o leucograma e a gente tem a parte das plaquetas. Por que as plaquetas não entram como leucograma? Porque a plaqueta, na verdade, ela não é uma célula. Ela é um fragmento celular, né, que veio lá de um megacariócito, que é a célula original. Marcelo, poucos sabem interpretar o hemograma pelos valores otimizados, é verdade. Então, olha só, a plaqueta ela vem de uma célula grande que chama megacariócito e essa célula se divide e gera fragmentos celulares e se transforma nas plaquetas. E as plaquetas, para quem não sabe, ela é fundamental para a nossa coagulação do sangue, né? Então, por isso que ela não vem no leucograma, porque ela não é uma célula. Mas no eritrograma, eu bato o olho no hemograma, assim, primeira coisa que eu olho no hemograma do meu paciente, antes de olhar qualquer outra coisa, eu vou olhar o RDW. Assim, dica, RDW, tá? Não interessa, né? Mas bate o olho no RDW e saiba interpretar o que é o RDW. RDW é um parâmetro de alteração da forma das células do eritrograma. Qual é a célula? Na verdade, uma célula, né? A célula do eritrograma, a hemácia. Então, a hemácia tem como principal função transportar oxigênio para os tecidos e trazer o CO2 e jogar fora do nosso corpo através da expiração. Então, se eu tenho uma hemácia muito baixa, a primeira coisa que você vai pensar é que esse paciente está em quadro de hipóxia. O que é hipóxia? É uma redução do fornecimento de oxigênio para o paciente e, ao mesmo tempo, uma dificuldade de destoxicar o CO2, que é o gás carbônico, que é ruim para o nosso corpo. Então, a gente olha a hemácia. Mas antes de eu falar da hemácia, eu quero falar do RDW, que é a primeira coisa que eu olho no hemograma e já bato o olho e já sei quase tudo para eu direcionar o paciente. É incrível isso, né? Um único parâmetro já me dá direcionamento de como que está esse paciente. Então, o RDW, ele é um índice de variação da forma e do volume da hemácia, mais da forma, que a gente chama de anisocitose. Anisocitose é um grau de variabilidade morfológica da célula. Então, quanto mais alterado está a célula do ponto de vista de morfologia, pior é para o paciente. Então, o RDW, ele me dá dois parâmetros. Me dá o parâmetro de nutrição do paciente. Então, olha só, RDW alto significa que eu tenho um paciente desnutrido. Pode anotar isso aí, quem está com o caderninho e o hemograma aí na mão. RDW alto é um paciente desnutrido. Você não precisa olhar mais nada desse paciente para determinar a nutrição dele, a desnutrição. Se você quiser ser mais específico, aí você vai pedir outros exames. Mas o RDW está indicando isso.
E outra coisa importante que o RDW determina, a longevidade desse paciente. Então, olha, quanto maior o RDW, menos longevo é o paciente. Podem anotar isso também. Se o seu RDW for alto, você tem uma longevidade diminuída. E é grande, tem estudos mostrando isso, tá? Porque é óbvio, né? Se você tem hemácias alteradas na forma, ela não transporta oxigênio suficiente para suas células e a consequência disso é o quê? Essa célula ficar sem oxigênio e aí, né, a gente entra num outro fenômeno, que depois eu posso falar isso para vocês, é um estresse oxidativo precoce. E aí as mitocôndrias começam a morrer e já era, né? Então, já era não, né? Já tá ruim. Então, olha o RDW do paciente ou de vocês aí. Normalmente, isso varia de laboratório para laboratório, tá? Então, por que os valores variam de laboratório para laboratório? Porque cada laboratório usa uma máquina e essa máquina é padronizada a partir do material que ela avalia, né? Então, eles têm lá os kits de avaliação. Todos esses exames têm kits que você compra para você jogar dentro da máquina para ela analisar o exame. Então, se o laboratório tem uma determinada máquina, ela vai usar determinado kit. E esse determinado kit tem um valor de referência. Então, por isso que os valores de referência mudam de laboratório para laboratório. Então, por exemplo, eu atendo muito paciente de São Paulo. Os laboratórios de São Paulo normalmente usam os mesmos valores de referência. Por quê? Provavelmente a maioria usa a mesma máquina e os mesmos kits. Aí quando eu atendo um paciente de Minas, por exemplo, os valores são diferentes. Então você tem que se atentar aos valores, tá? De cada laboratório é um. Então eu tô com um aberto aqui, ó. Eu acho que esse é de Minas Gerais. Eu não tenho certeza porque eu cortei aqui o nome do paciente. E o nome do laboratório, só peguei a parte do hemograma. Então, olha só, RDW, o valor vai de 11 a 16. Então, a gente sabe que o RDW muito alto não é benéfico. Então, como que eu quero esse RDW? Eu quero ele mais baixo. Ele pode ser baixíssimo? Até que pode, não tem problema. Mas olha, se o RDW está de 11 a 16, eu vou querer um RDW ali em torno de 12. Esse paciente aqui está 14,4. É um RDW ruim. 13, aí tem que ver o valor de referência lá do laboratório. Eu estou falando de valor de referência, porque muita gente diz, os valores de referência não servem para nada e tal, o exame não serve para nada. Eu penso assim, olha, vou explicar para vocês, eu já falei isso em inúmeras lives. O exame de sangue é uma fotografia momentânea do paciente. Então, o que acontece? Se eu fizer um exame hoje de sangue, vai vir um valor. Se eu fizer um exame daqui 3 meses, vem outro valor. Por quê? Porque eu estou tirando uma foto embaçada do meu paciente. É assim que vocês têm que interpretar o exame de sangue, inclusive o hemograma. É uma foto daquele momento e é uma foto embaçada. Mas é a única coisa que a gente tem, claro, tem a clínica também, né? Eu uso muito a clínica, mas pensa um paciente chegando no seu consultório ou no seu atendimento e tá todo perdido, você não sabe por onde começar, né? Muita gente começa pelo sofisticado, eu já mudei essa ideia há muito tempo, eu começo pelo básico. Só que para eu começar pelo básico, eu tenho que ter um direcionamento. Eu não sei aonde que está, eu não tenho um microscópio ou alguma coisa que eu olho dentro do paciente e vejo. Então, o hemograma, assim como qualquer exame de sangue, né, ele tem que ser visto dessa forma. É uma fotografia embaçada, momentânea daquele paciente. Então, né, por isso que às vezes na primeira consulta eu não gosto de exame antigo. Porque o exame que foi feito há 6 meses atrás já era, você já mudou.
Você já passou por estresse, você já mudou a alimentação, você mudou o ritmo de sono, então não serve para hoje, tá? Então, na primeira consulta, eu não gosto de exame antigo. Eu gosto de exame atual e detalhado. Por quê? Porque eu quero saber por onde começar. Eu sei que eu tenho que começar pelo básico, mas qual o básico que está faltando? Aí eu não sei, né? Eu não tenho bola de cristal. Então, esse hemograma ajuda muito nisso. Você bate o olho ali no RDW, você já sabe que esse paciente está desnutrido. Onde tem desnutrição? Aí a gente vai investigando. Aí essa desnutrição pode estar vindo de uma baixa de ferritina, pode estar vindo de baixa de ferro, pode estar vindo deficiência de complexo B, pode ser a vitamina D que está muito baixa, pode ser o zinco, pode ser o selênio. Aí a gente vai esmiuçando aonde que tem a desnutrição, tá? Beleza, esse RDW a gente tem que corrigir ele. Se você quiser qualquer resultado no seu paciente, você tem que corrigir o RDW. E corrige, viu? Corrige porque, à medida que a célula vai se nutrindo, ela consegue fazer uma divisão mais correta. Porque o RDW, em última análise, é o quê? É uma divisão meio incorreta da célula. Ela tá ali, ela se divide de qualquer jeito. Ah, não tá sobrando nada para essa célula, então como é que ela vai se dividir? Ela se divide de qualquer forma. Então, a hora que você vai nutrindo o paciente, você vai nutrindo, né? Esse RDW cai. O RDW baixo está indicando que você não tem desnutrição, mas você pode ter outra coisa, né? Você pode ter um outro valor alterado que precisa ser corrigido. 11,8 eu considero bom, né? Mas aí outro item importante que vocês precisam entender. A gente começa com esse básico aqui. Perfeito. Eu sou adepta ao básico. Mas um exame sozinho não determina o prognóstico do paciente. É isso que vocês têm que entender. Porque quando vocês estão lá nas caixinhas de perguntas, vocês me falam assim comigo. Ô doutor, e esse exame aqui, o que significa? Eu não consigo responder. Por quê? Porque quando eu peço os exames do paciente na primeira consulta, e eu gosto sempre da primeira consulta começar com o exame detalhado, eu já falei isso, mas eu formo um mapa mental. E aí eu consigo olhar nesse paciente todos os detalhes que eu preciso de ajustar. E são ajustes, tá, gente? Não existe bala de prata. Eu vou ajustando caixinha por caixinha. E outra coisa importante, às vezes a gente não consegue ajustar tudo, né, na primeira consulta, porque são muitas coisas a serem ajustadas. Se eu tento ajustar tudo, eu vou me perder no meio do caminho e o paciente também se perde, porque ele não vai saber me falar o que melhorou, o que piorou, o que deu certo, o que não deu certo. E eu quero que dê certo. Então, para dar certo, eu tenho que ir fazendo as caixinhas de melhorias. Então, hoje a gente vai fazer a caixinha do hemograma, tá? Depois a gente pode fazer outra caixinha, se vocês quiserem. Então, ó, eu bato o olho no RDW, vocês já entenderam. Quando eu olho o RDW, eu vou para um outro valor que para mim, outro parâmetro que para mim é muito significativo, que já me dá indícios de onde está a desnutrição desse paciente. Então, eu estou começando a avaliar o eritrograma de baixo para cima e não de cima para baixo. E por que eu estou fazendo isso? Isso mesmo, ali o Dr. Marcelo está falando, cada 1% de aumento do RDW aumenta 22% o risco de morte por causas, né, de envelhecimento. Exatamente. Por isso que eu falei que ela é um prognóstico de longevidade. Quanto maior o seu RDW, menos longevo você vai ser. Então, olha, eu estou subindo o eritrograma de baixo para cima. Então, um outro parâmetro que eu gosto muito é o VCM. O VCM é o volume corpuscular médio. E o que significa esse VCM? É o tamanho, o volume da hemácia. Então, se a hemácia está muito grande, o VCM é muito alto, significa que você tem uma hemácia macrocítica. E na maioria das vezes, quando essa hemácia é macrocítica, você tem uma anemia. E na maioria das vezes, essa anemia é perniciosa por deficiência de B12. Então, já é outro parâmetro que eu olho.
Então, o VCM, ele não pode ser nem alto demais e nem baixo demais, porque se ele for baixo demais, eu tenho uma hemácia microcítica. E aí, o tamanho da hemácia eu determino a anemia. Então, eu tenho anemia microcítica e eu tenho anemia macrocítica. E a microcítica normalmente está relacionado a outras deficiências. Então, pode ser ferro, pode ser zinco, pode ser selênio. Por quê? A gente precisa de todos esses nutrientes para as nossas hemácias serem formadas, assim como os nossos leucócitos, tá? O leucograma eu vou falar disso também. Então, o VCM é um parâmetro que eu já olho e sei se o paciente tem anemia macrocítica ou microcítica. A anemia macrocítica, né, a hemácia está gigante. A anemia microcítica, a hemácia está pequena. Então, todas as duas vai trazer algum problema para o paciente. E aí, né, se você quiser ser mais específico, alguns laboratórios mandam, né, se as hemácias estão normocrômicas ou hipocrômicas. O que significa isso? É a coloração da hemácia. Então, esse laboratório aqui, por exemplo, ó, não manda. É um laboratório, acho que é de Minas, mais simples, né? Então, infelizmente, é a verdade, né? São Paulo é bem mais evoluído que Minas Gerais, mas ok, não tem aqui. Eu não sei se a hemácia dele é normocrômica ou hipocrômica. E qual é a relevância disso? Muito. Porque se eu tenho a hemácia normocrômica, significa que eu tenho uma anemia só pelo tamanho da hemácia. Talvez a coloração dela ainda não esteja alterada. Isso é bom, porque eu estou no estágio inicial dessa anemia. Mas se vier uma anemia, por exemplo, hipocrômica, eu tenho uma coloração quase translúcida da hemácia. Quem já viu a hemácia no microscópio, né? Quando a gente faz exame laboratorial, a hemácia fica quase transparente. Então a gente pega o sangue do paciente, faz um esfregaço na lâmina e coloca no microscópio e a gente olha a cor da hemácia. Então, se essa hemácia está clarinha, transparente, eu tenho uma anemia hipocrômica. Significa que a coloração da hemácia já está horrível. Então, significa que já tem mais tempo esse processo de anemia. Então, olha só por um exame e só por dados que vem no hemograma, e dados simples, né? Você já infere inúmeras coisas do paciente. Só com isso aqui, eu já posso determinar se ele tem anemia, qual tipo de anemia, se ela está mais evoluída ou menos evoluída. Então, olha, só isso, a gente já determina muita coisa do paciente, tá? E aí eu vou subir mais um pouquinho. Tem um outro fator, né, outro parâmetro muito interessante, que é o hematócrito. Hematócrito é a concentração das hemácias na corrente sanguínea. Então, quanto maior o hematócrito, esse hematócrito não pode ser baixo, é o mesmo raciocínio, tá? Então, hematócrito é a quantidade de hemácia que eu tenho circulante na corrente sanguínea. E aí vocês têm que lembrar de uma coisinha básica. O sangue é composto por duas estruturas, basicamente. A estrutura celular e a estrutura plasmática, o líquido. Então, quanto maior a quantidade de célula nesse líquido, mais viscoso é o sangue. Então, se eu aumento muito o hematócrito, se eu aumento muito os leucócitos, o que está acontecendo com esse sangue? Ele está viscoso. Né? Se as suas plaquetas estiverem muito altas também, você tem uma viscosidade maior do sangue. Qual é o problema dessa viscosidade maior? Você tem mais chance de coagular esse sangue. Porque qualquer lesãozinha que você tiver na parede vascular, você vai ter um encosto das células do sangue nessa parede vascular. Toda trombose começa com esse contato das células do sangue com a parede vascular. Toda trombose, tá? E por quê? Porque naturalmente o sangue foi preparado para ter um equilíbrio entre a quantidade de célula e a quantidade de plasma. Outra coisa que aumenta a viscosidade do sangue é você estar desidratado. Então, se você não se hidrata corretamente, você não tem o volume de água correto que você ingere, da onde que você acha que o corpo tira a água
para manter o tecido hidratado? Do sangue. O sangue, o plasma é constituído de água, íons, alguma proteína, né? Mas a maior constituição é a água. E aí o corpo, inteligentemente, ele vai sugar a água do plasma e jogar para o tecido. Então, a gente sobe o hematócrito de duas formas. Ou eu aumento muito a quantidade de hemácia, a hemácia está uma quantidade grande, ou eu estou desidratado. Então, é só você pensar, olha o tanto de informação que você já tem desse paciente só com um examezinho. Então, desidratação aumenta o hematócrito, porque a quantidade de sangue, de plasma diminui. O aumento do número de hemácia também vai aumentar o hematócrito. E a viscosidade do sangue vai ser aumentado por excesso de leucócito, por excesso de plaqueta e tudo mais, tá? O hematócrito, especificamente, ele é relacionado à hemácia. Então, tem duas formas de subir o hematócrito. Ou sobe muito a quantidade de hemácia, ou diminui a água do plasma e o volume plasmático diminui, tá? Muito comum isso acontecer. E o hematócrito, o que ele é? Ele é um parâmetro também de longevidade, de alterações celulares, né, de prognóstico do paciente. Então, se você tem um hematócrito muito alto, a sua longevidade é menor. É óbvio da gente pensar, né? Porque olha só, se eu aumento muito o hematócrito, o sangue fica muito viscoso, ele não vai circular corretamente, não vai chegar sangue na periferia e aí você começa a ter hipóxia. Hipóxia é um conceito geral de que há redução de oxigênio no tecido. E eu vou contar uma coisa para vocês muito importante. Toda doença, né? Vocês ficam falando assim, eu falo da origem das doenças lá na base, né? Mas como eu sou patologista, eu entendo não, né? Eu aprendi a base. Então, às vezes a gente quer tratar aqui, né? O que nós vamos fazer e tal, mas o problema está lá na base. Então, o que acontece? Se eu tenho uma viscosidade alta, eu vou aumentar, né? Diminuir a quantidade de sangue, vai ser mais difícil para o sangue circular no tecido. E essa dificuldade vai gerar hipóxia no tecido. E vou dar uma péssima notícia para vocês. Toda vez que eu tenho hipóxia, eu tenho redução do pH tecidual, eu tenho uma acidose tecidual e eu começo a ativar as enzimas que começam a destruir a célula. E essa destruição enzimática, né, celular, faz com que o tecido morra. Então, se eu tiver uma morte tecidual no coração, eu tenho popularmente chamado de infarto. Então, o infarto ele pode ser causado por um hematócrito muito alto. Por isso que o hematócrito determina longevidade, né? Ele determina morbidade. Então, vocês têm que se atentar ao hematócrito. O que eu vejo na minha rotina? Aí eu vou falar especificamente para o pessoal que usa reposição hormonal, né? E especialmente os dentistas que fazem reposição hormonal. À medida que nós usamos, vou dar o exemplo de um hormônio só, testosterona. A testosterona é ótima. Ele é um hormônio fantástico, maravilhoso, que ajuda muitas mulheres, ajuda muito todo mundo. No entanto, se você começa a usar altas doses de testosterona, a testosterona aumenta a eritropoiese, né? A eritropoiese é o processo de formação das hemácias. Então, eu aumento a quantidade de hemácia. Até um certo ponto é bom, mas às vezes fica exageradamente alto. Aí o que vai acontecer? Com o meu hematócrito, ele sobe, e sobe muito. As hemácias também sobem, tá? É só vocês começarem a olhar os pacientes que usam testosterona. É especialmente testosterona. Olha, acompanhe o hemograma de pacientes que usam testosterona em doses altas. O número de hemácia aumenta e às vezes vai lá para cima, né? Eu já peguei paciente, por exemplo, em mulher vai até 5,4. Já peguei mulher com 6 de hemácia, 6,1 com parâmetros de homem. Gente, uma coisa vocês precisam entender. Mulher é mulher e homem é homem. Cada um tem um parâmetro. Porque se eu for equilibrar mulher, o mesmo parâmetro da mulher com o mesmo parâmetro do homem,
na minha percepção, é antifisiológico. Não dá certo a longo prazo. Então, o que acontece? Essa hemácia sobe, esse hematócrito sobe. Então, o que eu penso do hematócrito? Qual é a minha avaliação do hematócrito? Eu estou vendo aqui a 1, olha, o hematócrito está 37,4. O valor mínimo para homem é 36 a 54. Esse hematócrito, na minha percepção, é baixo. Então, eu preciso subir um pouquinho mais o hematócrito desse paciente. Como é que eu vou subir? Porque olha a hemácia. Eu acho que esse paciente é um homem, tá? Tenho certeza que é um homem. Olha a hemácia. O mínimo é 4,5 e a hemácia dele está 4,3. Está indicando o quê? Que esse paciente aqui tem uma anemia. E provavelmente, né, pode ser uma anemia ferropriva, uma anemia perniciosa. Vou chegar no VCM dele, tá? Então, olha, esse paciente tem uma hemácia baixa, tem um hematócrito baixo e tem uma hemoglobina baixa. Outro parâmetro para a gente observar se o paciente tem anemia. Hemoglobina é uma proteína que está dentro da hemácia. A hemácia é uma estrutura acelular, então, anuclear, então a gente não chama muito bem hemácia de célula, né, porque ela não tem núcleo. Célula só é a célula que tem núcleo, tá? Do ponto de vista da patologia e da fisiologia. Hemácia não tem núcleo, mas ela tem lá dentro uma proteína, ela foi feita para transportar essa proteína, que é a hemoglobina. E qual é a função da hemoglobina? Transportar oxigênio ligado a moléculas de ferro. Essa é a função da hemoglobina. Então, é por isso que, se falta ferro, a hemoglobina cai. Se falta oxigênio, a hemoglobina cai. Né? Se falta hemácia, a hemoglobina vai cair. Né? E outra coisa que faz a hemoglobina cair: hemoglobina é uma proteína. Vocês têm que entender isso. Se você come pouca proteína, você não forma hemoglobina. Você não forma ferritina, você não forma albumina, você não forma proteína nenhuma. Tá? Você não forma as globulinas transportadoras de hormônio. É por isso que às vezes as pessoas têm essas alterações e às vezes não conseguem corrigir. Por quê? A correção é feita através da ingestão de proteína. Olha só que coisa simples de ser feito. Então, se eu tenho hemoglobina baixa, o que eu preciso corrigir? Eu preciso corrigir o número de hemácia, eu preciso corrigir a oxigenação desse paciente, às vezes ele é respirador bucal, né? Se ele respira pela boca, eu já falei inúmeras vezes que cai a taxa de oxigenação. E eu preciso de corrigir o ferro. Então, olha, hemoglobina baixa, provavelmente, eu chuto aqui com muita certeza, que esse paciente tem uma anemia ferropriva. Anemia ferropriva é quando eu tenho uma deficiência de ferro causando anemia. Olha o tanto que é simples a gente dar o diagnóstico, gente. Olha o tanto que é simples a gente olhar um hemograma e já traçar um mapa mental da onde que está a alteração desse paciente. Não é fácil, só que precisa de treinamento. Você vai olhando, vai olhando e associando as outras coisas e a clínica. E aí você traça o mapa mental e já bate o olho no hemograma e a gente já sabe onde está o problema. Então, esse paciente que provavelmente tem uma anemia ferropriva, pode ser um respirador bucal, que a gente tem que corrigir a respiração desse paciente. Não adianta eu ficar suplementando se ele continua roncando de noite, respirando pela boca. Vai resolver um pouco? Vai, mas não vai corrigir 100%, tá? E todo mundo sabe, quem me acompanha, eu falo, já falei isso em inúmeras lives. Se o paciente respira pela boca, ele tem uma redução de 30% da oxigenação. 30% menos de oxigênio. Então, já pensou? Ele vai ter um quadro de hipóxia sistêmico. E esse quadro de hipóxia vai gerar uma repercussão a longo prazo. É certeza disso. Então, por isso que correção da respiração é super importante para a gente corrigir o hemograma do paciente. Não é só suplementar. Suplementação vai ajudar? Sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Dentista integrativo tem que pensar o paciente como um todo. As minhas perguntas não estão subindo aqui. Deixa eu ver se tem alguma importante para eu responder. Tem uma aqui, depois eu volto nela, porque não é desse assunto, tá? Mas eu vou responder, tá? Então, olha só. Continuando o raciocínio aqui, vou descendo. Aí eu cheguei no VCM.
VCM, eu já falei com vocês que é o volume corpuscular médio. Indica se a hemácia está grande ou se está pequena. Olha a hemácia desse paciente. Vai de 80 a 98 e a hemácia dele está 86. Esse VCM, será que está bom ou ruim? VCM baixo, próximo ao valor mínimo, indica que ele tem uma hemácia microcítica. Então, eu já vou dar uma dica para vocês. Hemácia microcítica normalmente é deficiência de anemia ferropriva. Hemácia macrocítica é porque tem deficiência de B12. O raciocínio simples, olha. Pequeno, ferro. Grande, B12. Né? Ou ferro ou ferritina, tá? Outra coisa que eu quero que vocês entendam. Não adianta suplementar ferro se o paciente não tem como produzir ferritina. É outro erro que as pessoas cometem. Então, assim, eu tô com ferro baixo e a ferritina baixa. Aí, o que as pessoas fazem? Dão ferro para o paciente. Beleza, tem que dar, né? Às vezes tem que dar. Mas aí dá o ferro ali, a ferritina sobe momentaneamente. Logo depois a ferritina despenca. Não mantém a ferritina alta. Por quê? Porque o corpo faz assim, ó, você entrou com ferro, aí o corpo faz assim, tá lotado de ferro na corrente sanguínea. Então ele vai se esforçar muito para produzir ferritina e subir a ferritina. Só que se esse paciente tiver uma deficiência proteica, essa ferritina não fica estável. Porque o corpo fala assim, nossa, agora eu não vou produzir mais ferritina não, porque eu tenho que mandar lá para o coração a proteína, eu tenho que mandar para o músculo, eu tenho que mandar para a pele, eu tenho que mandar para um tanto de coisa do corpo e a ferritina cai de novo. É por isso que às vezes as pessoas não conseguem estabilizar a ferritina, porque não tem proteína para formar ferritina. Vocês têm que lembrar o seguinte, ferritina é uma proteína produzida pelo fígado. Toda proteína produzida precisa de aminoácido essencial, precisa dos aminoácidos vindo da carne, do fígado de boi, do ovo, da onde que vocês quiserem. Mas se eu não ingiro proteína suficiente, especialmente de origem animal, eu não tenho como formar ferritina sempre. Então eu vejo muito isso, a pessoa toma endovenoso de ferro, a ferritina sobe, passa um pouquinho, a ferritina cai. Aí a paciente fala assim, doutora, eu não consigo manter a ferritina estável. Mas aí eu pergunto, o que você come? De manhã eu como um pão integral, na hora do almoço eu como uma salada com um pedacinho de carne, arroz com feijão. À tarde eu, sei lá, às vezes eu como uma fruta e à noite eu faço um lanche. Da onde que o fígado vai tirar proteína para produzir ferritina? Não tem da onde tirar, né? Então, vocês têm que lembrar o seguinte, não adianta suplementar ferro se o paciente não tem proteína, ok? Outra coisa importante, não adianta eu manter o ferro alto de forma contínua, o ferro lá em cima, lá em cima, lá em cima, e ele não é estocado. O estoque do ferro é pela ferritina, pela transferritina, né? Até a gente ver a capacidade de ligação do ferro. Porque se isso tudo estiver baixo, você está dando ferro para o paciente e ele não está entrando onde que precisa. E aí eu vou dar uma péssima notícia para vocês. Tudo que em excesso faz mal. E tudo que falta faz mal. Tudo. Nada em excesso é bom para o nosso corpo. Nada, 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 nada. Ferro em excesso, ele vai oxidar seu corpo. Vai produzir radicais livres. Vai produzir estresse oxidativo. Então, o ferro tem que ter, né? Eu avalio dessa forma. Eu quero um ferro acima de 70, de preferência, tá? Você já vai sair das trevas com um ferro acima de 70. E eu gosto de um ferro no máximo 120, 130. Por quê? Se você sobe esse ferro muito, vai lá para cima, esse ferro está livre no sangue. E a hora que ele fica livre no sangue, ele vai oxidar as estruturas celulares. E ele vai oxidar literalmente, ferro enferruja, né? Fora do nosso corpo o ferro enferruja. Dentro do nosso corpo em excesso ele vai enferrujar o corpo também. Então a gente não pode ficar suplementando ferro sem esse controle. Porque as pessoas ficam fazendo oripurum, mas a ferritina não tem estoque na ferritina, o ferro não está ligado, o ferro não está na transferrina.
Ou seja, você pode estar prejudicando o paciente. Então, toda vez que o meu paciente tem um ferro muito baixo, uma ferritina muito baixa, na segunda consulta eu peço o que eu chamo de exames reduzidos. Porque eu quero ver esse conjuntinho do paciente. Eu quero ver ferro, ferritina, quero ver se a B12 subiu, eu quero olhar esses detalhes. Porque esses detalhes a gente não pode deixar passar. Porque se a gente deixa passar, a gente está prejudicando o paciente ao invés de melhorar. Tá? Vai por mim. Não trate um paciente com anemia ferropriva e deixa o paciente para lá. Por exemplo, dá 5 ampolas de noripurum endovenoso e esquece o paciente. Não. Você tem que chamar ele dali 2 meses e avisa na primeira consulta. Você fala assim, olha, daqui 2 meses eu quero te ver de novo, porque eu quero pedir esses exames básicos aqui para te acompanhar. Então, esses pacientes a gente tem que olhar de perto, porque às vezes o ferro sobe, mas a ferritina não sobe. A gente está oxidando o paciente. E aí eu vou dar mais uma notícia ruim para vocês dessa oxidação. À medida que vai oxidando o paciente, você acredita que a vitamina A dele vai despencar. Não, a vitamina A dele não sobe. Não sobe. E qual é a importância da vitamina A? A vitamina A é outra, né? Que se eu mantenho ela altíssima, 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 não é tão bom para o paciente. A gente tem que ter um certo parâmetro, tá? Então, as coisas que são boas para o paciente, eu gosto ali no terceiro, quarto quartil, mas se ele ultrapassa muito, eu já reduzo. E aí eu vou te contar uma coisa. Muita gente, né, tem médicos que falam isso, o paciente está assim, ah, eu tô com queda de cabelo, meu cabelo tá caindo e não sei o quê. Aí o médico fala assim, eu recebi o paciente esses dias disso. Ah, ele mandou cortar a vitamina A porque ele falou que excesso de vitamina A faz queda de cabelo. Pode até fazer, né? Mas essa vitamina A, ela tá alterada, né? Ela tá meio desfigurada, vamos dizer assim, talvez porque ela foi oxidada pelo ferro que está em excesso no paciente. Então, tá vendo que é tudo uma engrenagemzinha bem sutil? E aí, se eu olho só uma coisa e esqueço da outra, o tratamento não dá certo. E isso tudo eu estou inferindo aqui pelo hemograma. Hemograma, né? Tudo isso dá para a gente inferir aqui pelo hemograma. Então, a gente não precisa de muita sofisticação para a gente conduzir o nosso paciente. A gente precisa de raciocínio, fazer o que eu sempre falo, o mapa mental. O mapa mental, ele é fundamental para a gente entender o que está acontecendo com o paciente. E aí eu estou falando mais para os cirurgiões dentistas, tá? Não para os leigos. Vocês não são obrigados a entender isso. Para vocês terem esse mapa mental, vocês precisam de estudar. Vocês têm que sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque a gente só consegue ter esse mapa mental, essa associação, se a gente começa a ler os artigos, se a gente começa a observar os exames do paciente rotineiramente. Né? Uma das coisas que me fez mais aprender com o tratamento que eu faço com os meus pacientes foi olhar exame rotineiramente e associar com a clínica. Então, do jeito que eu estou hoje, né, que eu já tenho alguns anos que eu trabalho na odontologia integrativa, mais especificamente eu comecei em 2017, 2017. E de lá para cá eu já mudei muito a minha mente, já mudei totalmente o meu raciocínio de tratar um paciente. Eu aprendi do sofisticado e eu fui vendo que o sofisticado não funciona. Então, vou dar o exemplo do sofisticado. A mulher chega e fala, nossa, eu tô sentindo um cansaço enorme, eu não consigo levantar da cama. Aí o que a pessoa faz? Ah, vamos usar uma testosterona que vai te dar energia, taran, taran. Beleza. Aí eu vou dar uma péssima notícia para vocês de novo. A testosterona faz a ferritina cair. E faz o cortisol cair. Né? Aí eu já tô até abrindo uma lei do hemograma. Então, mulher com ferritina baixa e cortisol baixo não levanta da cama. Ela pode ter 2.000 de testosterona. Não vai dar certo. O cabelo vai cair,
ela vai ficar prostrada, ela vai ficar desanimada, a pele dela vai ficar feia. Por quê? Porque o básico foi alterado. Que para a célula funcionar ou para o organismo funcionar, ela precisa de testosterona? Precisa. Mas antes de testosterona, ela precisa de ferritina alta, ela precisa de cortisol alto. Então, se eu uso uma única coisa que baixa tudo, vai dar ruim. No primeiro momento ela vai ficar entusiasmada. Não, beleza, eu tô ótima e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí depois passa 3 meses, ela fala, tô morta. Aí aumenta a dose de testosterona. Outro erro, tá, gente? Não é uma crítica. É uma experiência que eu tive comigo mesmo, né? A gente aprende com a gente. E com as pacientes, que até hoje eu recebo paciente desse jeito. Paciente que usa alta dose de testosterona e não consegue resolver o problema, ela chega para mim. E aí eu começo a fazer esse básico. Os primeiros exames que eu peço quando vem assim, ferritina, hemograma, cortisol, né? Ou eu peço todos, não é? Mas assim, só esses já vai me dar o mapa mental do que está acontecendo. E aí, à medida que eu vou treinando isso, eu já converso com a paciente, ela me dá a ideia clínica dela, eu já sei onde está o problema. Mas é por quê? Treinamento. Isso eu estou falando para os profissionais, tá? Porque essa live tem como objetivo, né, falar do curso de imersão de odontologia integrativa. Ela é uma live que ajuda muitos leigos, mas eu quero falar para os dentistas também que precisam entender isso. Porque a odontologia hoje não, né? Deveria ser sempre, né? Mas a gente aprendeu na faculdade que não precisava nem de pedir hemograma para fazer uma cirurgia no paciente. Bobagem. Quem pede é médico. Isso é outro erro crasso, né? Nós, cirurgiões dentistas, atuamos no sistema estomatognático, né? Que é toda essa área aqui. E a gente entende o corpo humano. Quem falou que a gente só entende dente é porque está desatualizado. E para eu, inclusive, tratar um dente, né, fazer um tratamento endodôntico, movimentar ele ortodonticamente, fazer uma harmonização orofacial, colocar um protocolo de implante. Gente, vou contar uma coisa para vocês. A quantidade de paciente que eu recebo que perdeu o protocolo de implante e vem para mim porque ela me vê no Instagram e fala assim, doutora, eu perdi meu protocolo de implante, eu acabei de descobrir por quê, né? E aí ela perde o protocolo de implante, por quê? Porque o implante foi feito num osso que não tem nada, não tem ferro, não tem ferritina, tá anêmica a mulher não tem magnésio, não tem nada, não tem hormônio. Como é que esse osso vai reagir? Não tem B12, né? Hoje até respondi uma pergunta na caixinha. A B12, a gente faz o diagnóstico de insuficiência de B12 aqui no hemograma. Eu preciso nem pedir dosagem de B12. Pelo hemograma eu já sei se o paciente está com anemia macrocítica ou microcítica. Olha, uma coisa tão simples, tão básica, que vai impactar numa paciente perdendo o protocolo de implante. Eu já peguei, né? Chega várias pacientes para mim. Eu falo pacientes, mulheres, né? Porque o meu público principal é mulher. Especialmente as mulheres na meia-idade, na menopausa, que isso impacta diretamente no osso da cavidade bucal. Quem fala que não, está totalmente desatualizado. E a B12, né? Eu até postei hoje respondendo uma pergunta na caixinha. A B12, olha o que a B12 faz. Ela estimula alguns cofatores, né? Inclusive a taurina, o IGF-1. IGF-1, ele é um marcador de jovialidade, que eu falo com os meus pacientes quando eu quero mostrar o quão jovem elas estão. Sabe qual marcador que eu olho? IGF-1. E quem estimula o IGF-1, ou quem estimula o fígado a transformar o estímulo do GH em IGF-1 é a B12. E eu consigo diagnosticar a ausência de B12 no hemograma. Olha só que coisa simples, né? Um simples que resolve todo o sofisticado. Então eu olho para o paciente, eu peço IGF-1, né? Teoricamente eu nem precisaria pedir, mas eu gosto de ver o IGF-1 porque eu quero ver
se a paciente tem muita condição de resposta, porque às vezes a paciente está até um pouco desnutrida, mas o corpo ainda consegue responder, porque o IGF-1 é um marcador de resposta. Se você tem IGF-1 alto, você tem um corpo que está ali ávido para responder alguma coisa. Agora, se o seu IGF-1 é baixíssimo, significa que o seu corpo já estourou, já está ali, não aguenta produzir mais nada. Então, mas teoricamente a gente nem precisa pedir o IGF-1, é só olhar o VCM. Olhando o VCM, eu sei se a paciente está com B12 baixa ou alta. Olha o quão é simples a gente olhar o hemograma e dar o direcionamento do tratamento do nosso paciente. É isso que a odontologia integrativa faz, né? E eu vou além. Eu nem entrei no leucograma. O leucograma dá para determinar inúmeras coisas que podem estar acontecendo. Então, por exemplo, falar um de leucograma, tá? Do leucograma. Primeira coisa que eu quero ensinar para vocês, isso vale para o público leigo e para os dentistas também, né? Leucograma, ele é um exame que a gente vê os nossos leucócitos, que são as células de defesa, as células brancas do sangue, né? Porque o eritrograma recebe esse nome porque é células vermelhas. Mas os leucócitos, eles têm a principal função de defesa, todo mundo sabe disso. E eu consigo, pelo leucograma, saber se o paciente tem uma inflamação aguda ou inflamação crônica, se a inflamação aguda dele está muito exacerbada ou não, se a inflamação crônica dele está muito exacerbada ou não. Então, é só olhar ali a taxa de linfócito e a taxa de neutrófilo. Neutrófilo é uma célula de defesa imediata. Deu algum problema no seu corpo, o neutrófilo é ativado. Então, se seu neutrófilo está muito alto, e aí às vezes vem no leucograma segmentados e bastonetes. Então, quanto maior esses bastonetes, pior é a sua coisa, tá? Por quê? Porque é como se o seu corpo estivesse sendo tão agredido, tão agredido, tão agredido, que não dá tempo dele maturar a célula. E essa célula vai imatura para a corrente sanguínea. E essa célula imatura aumentada significa que você tem uma infecção aguda exagerada, que não está dando tempo do seu corpo produzir a célula suficiente, tá? Ou maturar a célula suficientemente. E aí a gente olha os segmentados também. Se o segmentado estiver muito alto, que são os neutrófilos, você tem uma inflamação aguda. Toda inflamação aguda gera resposta neutrofílica. E outra coisa que você pode ver também, às vezes os neutrófilos estão baixíssimos. Isso é uma neutropenia. Remédio causa neutropenia. Às vezes, a depender do remédio que você está usando, é só ler a bula, tá? Tá escrito na bula. Leia a bula dos remédios que vocês usam. Ele vai diminuir o neutrófilo. Qual é o problema de ter neutrófilo diminuído? Você não consegue responder a uma infecção aguda. Você fica doente imediatamente. Pof. Teve contato com qualquer bactéria, o seu corpo desanda. Por quê? Você não tem neutrófilo para responder a essa inflamação aguda. Falta célula. Então, os medicamentos, um simples. Dipirona causa neutropenia. Dipirona, que o povo bebe igualzinho se fosse aquelas balinhas, né, docinhas que você come toda hora. Dipirona causa neutropenia, paracetamol causa neutropenia, vários remédios que as pessoas usam corriqueiramente vai diminuir a taxa de neutrófilo. Começa a observar isso nos exames, quem é da área de saúde. Bom, aí tem os linfócitos e monócitos. Os linfócitos são células relacionadas à inflamação crônica. Então, quando o linfócito sobe muito, pode saber que esse paciente tem uma inflamação crônica. Pode ser uma inflamação crônica granulomatosa. O que é inflamação crônica granulomatosa? Sífilis, tuberculose, toxoplasmose, tudo isso é inflamação crônica granulomatosa. Vou abrir um parênteses aqui, né? Uma outra coisa que a gente detecta se o paciente tem inflamação crônica, o marcador de homocisteína. Homocisteína é um marcador cardiovascular, por eleição, mas ele é um marcador de inflamação crônica, especialmente quando ela está muito alta. Então, por exemplo, você pega um paciente de homocisteína 36,
pode desconfiar que ele tem uma inflamação crônica dessas que eu acabei de falar, especialmente sífilis. Isso eu aprendi na prática, tá? Na prática, porque no curso de especialização lá que a gente tem de odontologia integrativa em São Paulo, a gente discute muito caso clínico, muito caso clínico, muito caso clínico. Aí uma aluna falou assim, gente, eu já fiz de tudo. A homocisteína do paciente não baixa de nada. Por quê? Teoricamente, a gente vai baixar a homocisteína com o quê? Complexo B. Tá vendo o tanto complexo B é importante? Complexo B, B9, B12, B6, preferencialmente. Mas a B3 é super importante, a B5 é super importante, tudo é super importante do complexo B. Complexo B é uma coisa que eu prescrevo para todo paciente. Não tem nenhum paciente que sai da minha consulta sem complexo B, a não ser que ele já esteja usando e eu vejo lá se tá bom. Mas se ele não estiver usando, todo paciente usa complexo B, mesmo que o VCM esteja bom, viu? Porque complexo B é essencial à nossa saúde. É a base para a célula funcionar. Por exemplo, uma célula não produz energia se não tiver B3. B3 é a niacinamida, que vai se transformar em NAD+, e que vai entrar dentro da mitocôndria para a mitocôndria produzir ATP. Então, se você não tem B3, você não tem mitocôndria funcionando, tá? Então, o complexo B é básico, todo mundo tem que usar. E eu falo isso, né, inclusive para os leigos. Se você não está usando complexo B, trate de procurar um profissional para te prescrever complexo B. Você precisa de complexo B. A B8, por exemplo, a B8 é fantástica para o cérebro. Quase ninguém usa B8. Quase ninguém está usando B8, né, que é a colina ou a citocolina. Gente, é essencial para prevenir Alzheimer, memória. Tem que usar, não tem jeito, a gente não ingere isso do alimento suficientemente. Infelizmente, essa é a verdade, tá? Então tem que usar. Então, o que eu estava falando, né? B12, complexo B para todo o paciente eu prescrevo, tá bom? Todo. Então a gente precisa de B12 para a gente melhorar o quadro inicial do paciente, ok? Então, mesmo que o VCM não esteja baixo, alto, não interessa. Eu sempre uso o complexo B completo, inclusive com a B8. Dica: todo mundo tem que tomar B8, especialmente na forma de citocolina, tá? Se não for na forma de citocolina, pode ser colina. Já vai ajudar bastante, ok? Então, vamos lá. Então, olha só, linfócito. Eu falei da homocisteína, eu vou voltar no linfócito. Então, se o linfócito estiver muito alto, e a homocisteína não tá alta, né? Tá beleza, ele não tem PCR alto também demais, ok. Provavelmente ele tem uma outra inflamação crônica, né? Aí são aquelas inflamações crônicas subagudas, que eu falo muito nas lives. É excesso de tecido adiposo, é um fígado inflamado, o corpo tá inflamado. Então, tá inflamado porque tá produzindo muito linfócito, e esse linfócito é produzido de forma crônica, vai ficando. E essa é a principal forma de ativação das doenças hoje. Né? Antes da gente entrar um pouquinho mais micro, né, lá na célula, o que está por fora do tecido, né, o que está ali no tecido, que não está dentro da célula, é a inflamação crônica. E a inflamação crônica é decisiva para a gente ter doença ou não. Já falei uma live sobre isso. As células inflamatórias crônicas, elas liberam citocinas sistemicamente e isso gera várias doenças. Então, para a gente tirar essa inflamação crônica, o que eu preciso? Se for sífilis, né, eu já expliquei, você tem que tratar. Não tem escapatória, gente. Tuberculose vai ter que tratar, sífilis vai ter que tratar, toxoplasmose vai ter que tratar, não tem jeito. Vai ter que usar lá um antibiótico para poder tratar isso aí. E eu não sou contra esse tratamento não, porque essas doenças eu não consigo tirar do paciente só fazendo o básico bem feito não, porque tem lá um parasita muito forte que gera inflamação granulomatose, então tem que ir para o médico e usar o antibiótico. Eu não trato sífilis, né, porque não é minha área de atuação, nem tuberculose, tem que mandar para o médico, não tem outro jeito.
Mas enquanto isso, se o paciente é seu, né, ele foi para você por algum motivo, perdeu o protocolo de implante, né, você tem que dar o básico bem feito, e suplementando para ele aguentar melhor o tratamento, tá bom? Bom, outra célula que é da resposta crônica é o monócito. Só que o monócito está na corrente sanguínea e só que o monócito não é naturalmente da corrente sanguínea. O monócito, quando ele está na corrente sanguínea, ele está ali, né, para ser recrutado. Então, como que ele é recrutado? Quando você está com uma inflamação crônica. Então, ele sai da corrente sanguínea e se transforma no macrófago. Macrófago é a principal célula causadora de um termo que eu tenho utilizado muito aqui no Instagram, que chama inflama-aging. Então, se você tem excesso de macrófago no tecido, esse macrófago começa a envelhecer, começa a ficar grande, você começa a ter uma inflamação por causa desses macrófagos excessivamente no tecido. Só que na corrente sanguínea eu vejo o monócito. Se o monócito, basófilo e eosinófilo estão altos na corrente sanguínea, a gente pode associar a uma alergia, a uma verminose. Então, a gente tem que avaliar essas células, tá? Eu gosto muito de avaliar o eosinófilo, né? Mas eu tenho que avaliar também o basófilo e o monócito. Eles não podem estar altíssimos. Esse paciente, olha só, o eosinófilo dele estava 6%. E vai de 0 a 7%. E eu gosto de um eosinófilo de 1%. Então, o que está indicando nesse paciente aqui? Que ele está ou com uma alergia, normalmente alimentar, ou né, tem uma alergia na pele, que provavelmente vem do intestino, ou ele tem uma parasitose. E aí, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desparasitar esse paciente, certeza. No entanto, eu sigo um pouquinho diferente do que a maioria manda, tá? Ah, tem uma pergunta aqui que eu vou... Ah, já tem gente respondendo. Como é que corrige o ronco? Eu gosto da odontologia miofuncional para corrigir ronco, tá? Adoro os aparelhinhos MyoBrace. Aqui, ó. Esse aqui não é de ronco não, tá? Esse aqui é para melhorar como se fosse um aparelho ortodôntico. E esse aqui é o que eu uso, ó. TMJ. TMJ, ele vai o quê? Reposicionar a mandíbula, reposicionar os músculos da face, reposicionar a língua, tá? Então, há muito tempo atrás eu fiz um curso com o Dr. Antônio. Ele é um cara muito bom, né, na miofuncional. E aí ele detectou assim que eu tinha deglutição atípica. Quase todo mundo tem deglutição atípica, porque a gente não faz direito, né? Na verdade é um treinamento a gente ter deglutição atípica. Então eu me esforço para usar o TMJ. Confesso que às vezes eu fico uns dias sem usar, mas eu uso, tá? Para ver se eu corrijo a minha deglutição atípica. Já tem esse aparelhinho há muito tempo. Na verdade, ele é bom porque ele faz quase um exercício facial, tá? Nos músculos da face. E reposiciona aqui, ó, a mandíbula, né? O côndilo mandibular, então ele faz essa reposição. Eu uso esse aqui. Esse aqui tá aqui porque eu deixei aqui para mostrar se precisar. Esse aqui é como se fosse um aparelho ortodôntico de adulto, tá? E esse é o estágio 1. Aí você vai mudando. Dá para tratar ronco, apneia, né? A depender do quadro, mas acho que dá. Eu não sou da miofuncional, mas eu já fiz curso de miofuncional. E aí você tem que tratar o ronco e a respiração bucal. Não tem jeito, tá, gente? Dentista tem que fazer o básico bem feito. O básico bem feito de um dentista é corrigir a respiração do paciente. E do tri, né? Aí, voltando aqui ao eosinófilo. Eosinófilo indica verminose, né? Parasitose. Eu faço diferente do que a maioria recomenda. Por experiência clínica também, tá? Todo mundo fala assim, especialmente médicos integrativos, se você tem deficiência de ferro, ferritina é porque você tem parasita, se você tem deficiência de B12 porque você tem parasita, e aí os parasitas sugam os nossos nutrientes, né? É fato. Mas eu não gosto muito de fazer desparasitação com o paciente desnutrido e com as vias obstruídas. Por exemplo, paciente que tem intestino preso, paciente que está com fígado com esteatose, intoxicado, tá horrível. Como é que eu vou desparasitar esse paciente?
Às vezes que eu tentei fazer isso, o paciente ficou pior do que estava. E aí o paciente fica desesperado, ele não quer usar mais o desparasitante. Fala, eu piorei? Então o que eu faço hoje? Na maioria das vezes, eu não entro com a desparasitação na primeira consulta. Por que que não? Porque eu quero dar uma melhoradinha nesse paciente, melhorar a alimentação dele, dar uma desinflamada, nutrir ele, melhorar talvez o intestino, né, se muda a alimentação, e aí depois eu desparasito, porque aí ele já está mais forte. Porque se eu desparasito um paciente que está frágil, ele não vai aguentar a desparasitação. Ele vai passar mal, ele vai ter... Eu já tive um paciente que teve ferida no ânus, para vocês terem uma ideia. Então, ele começou a usar o desparasitante, ele começou a usar o Albendazol, que é o mais leve, né? Ele começou a usar o Albendazol, deu uma ferida no ânus. Então, aí eu percebi, não, é o momento de desparasitar esse paciente. Então, eu interrompi a desparasitação, fiz outras coisas, fui melhorando ele caixinha por caixinha, né? E depois eu desparasitei. É por experiência que eu faço isso, tá? Aí muita gente fala assim, mas se não sobe ferro, não sobe ferritina se tiver parasita. Mas se você dá um desparasitante para um paciente que está com anemia ferropriva, anemia perniciosa, não dorme, o intestino não funciona, não tem hormônio, ele vai ficar muito mal. Então eu Linaena, não faço dessa forma não, eu faço de outra forma, tá? Então eu olho o eosinófilo e já detecto se esse paciente tem parasitose ou não, né? Eu gosto dele em torno de 1%. É, para mim, a melhor estratégia. E os basófilos também, né? Basófilo, se ele tiver aumentado, também pode indicar alergia, principalmente alergia alimentar, tá? Olha o seu basófilo, ele tá alto, você tá comendo alguma coisa que tá te irritando. Porque basófilo é liberador de histamina. Histamina é a principal substância vasodilatadora em processos alérgicos. E na maioria das vezes a alergia vem do alimento, né? Aí todo mundo fala, mas esse negócio de comer glúten, né? O povo come glúten, desde Cristo come pão. Eu não falo isso sempre, né? Mas hoje, gente, é tudo processado demais, cheio de conservante, porque você tá comendo pãozinho lá, integral, né? Mas para ele ficar dentro daquele saquinho lá, você acha quanto de conservante que ele tem? Para ficar lá durar 20 dias, 30 dias. Você não tá comendo só glúten, né? Você tá comendo conservante, corante, acidulante, tudo que é ruim. Tudo que termina em ante é ruim, tá? Corante, acidulante, conservante, né? Tudo isso. Então começa a ler o rótulo. Não é só a questão do glúten, tem as outras coisas envolvidas num pão. O pão de padaria, pão de sal, é só glúten que vocês acham que tem lá? É só farinha? Claro que não, né? Eles vão colocar conservante para durar um pouco mais, eles vão colocar uma substância para deixar ele fofinho. E isso tudo impacta, né? Então, quando a gente fala glúten, a gente não tá... Eu, pelo menos, não penso só em glúten, né? Eu penso nos alimentos industrializados processados. Todo alimento industrializado que está dentro de um saquinho, dentro de um potinho, dentro de uma latinha, ele é ruim para a saúde. Todo, tá? Eu faria 2 exceções. A manteiga, mas mesmo assim lê o rótulo da manteiga, tá? E o azeite. E veja se esse azeite aí é bom mesmo, extra virgem, porque às vezes o azeite é cheio de óleo vegetal. Então, ó, tudo que você compra no supermercado, que está dentro de uma embalagem, ele vai trazer prejuízo para a sua saúde. E aí esse basófilo aumenta, porque é alergênico, né? O seu corpo não está acostumado com conservante, né? O seu corpo está acostumado com comida. A gente estava até falando na live antes, né? Os legumes, por exemplo. A gente não tem legume orgânico de verdade. Não tem, vocês estão enganados comprando um legume orgânico caríssimo. Tem menos, pode até ter menos agrotóxico ali, mas a nossa água é contaminada, o nosso solo é contaminado, tudo é contaminado. Então, né? Essa é a minha opinião, tá? Eu acho assim, orgânico é só para tirar dinheiro do povo, porque tá tudo contaminado, como é que vai ser orgânico? A chuva que cai é toda contaminada, né? Como é que vai ser orgânico? Não tem jeito. A água que joga no legume lá para ele crescer é todo contaminado.
Aí vocês vão falar, ah, mas eu uso hidropônico. Hidropônico é transgênico para conseguir sobreviver naquele negocinho lá pequenininho. Todo hidropônico é transgênico. Você está usando uma coisa alterada geneticamente para sobreviver. Você acha que isso vai fazer bem para sua saúde? Nunca. Então, por isso que eu sou adepta a coisas simples na alimentação. Bife, ovo, um abacate, né? Isso, às vezes um tubérculo, bem básico. O básico resolve, tá? Então, não precisa comprar nada no supermercado. Tudo que vocês compram no supermercado vai dar ruim. Tudo, 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 tudo. E aí reflete nessa taxa de basófilo aqui, ó. Reflete no paciente todo alérgico, reflete no paciente com dermatite, reflete com o paciente com queda de cabelo, né? Reflete em tudo. Eu vou dar um exemplo intrabucal que eu tenho visto, né? Cada vez mais precocemente, às vezes nem tem a ver com basófilo, mas eu vejo cada vez mais precocemente as pessoas, especialmente as mulheres, com síndrome da ardência bucal. Síndrome da ardência bucal dá em velho, né? Pessoa bem idosa que já tá ali, não tem mais nada. Aí eu tô vendo mulheres de 40 anos, 50 anos, né? 60 anos, com síndrome da ardência bucal. Vocês acham que vem da onde essa síndrome da ardência bucal? E para quem não sabe o que é a síndrome da ardência bucal, é uma dor em forma de queimação que pega a língua, às vezes, né, o palato, a mucosa jugal. Então essa ardência é como se tivesse tudo queimado, né? Aí você tem que descartar a queimadura, mas essa ardência, ela está relacionada a essa desnutrição, falta de B12, falta de ferro, deficiência de hormônio, intoxicação, né? Porque as pessoas estão cada vez mais intoxicadas e vai refletir onde? Às vezes pode ser essa síndrome da ardência bucal. Então, olha só, eu até escrevi hoje nos stories, né? Eu, Linaena, como eu sou patologista, né? Eu comecei a minha carreira tratando doença de boca, né? E até hoje eu trato, mas eu tratava assim, era câncer de boca, eu atendi paciente com câncer de boca, oncológico, com necrose óssea, com osteoradionecrose, com esse tipo, que eu trabalhava, já trabalhei, né, em hospital oncológico. Então a gente via isso. Na época que eu trabalhei, eu não sabia nada do que eu sei hoje, nada. Absolutamente nada, porque eu tinha acabado de sair da faculdade. Na faculdade a gente não aprende isso. E nem é permitido ensinar, né? Porque eu era professora universitária até 2019. Quando eu comecei a ensinar essas coisas que eu sei hoje, não podia. Não podia falar de vitamina D, nem de magnésio, nem de nada. Nada, nada, nada. Nem magnésio eu podia prescrever para o meu paciente que chegava lá, coitado, sem osso, né, com ardência bucal, com a vitamina D12, 16. Aí eu saí da universidade, né? Ou saíram de mim da universidade, porque eu fui dura. Eu não arredei o pé do que eu tinha aprendido. Então a odontologia, infelizmente, está assim, né? E vai continuar se a gente não mudar, nós dentistas, né? Porque parte de nós dentistas mudarmos a realidade da odontologia. Não é esperar o conselho e tal, o MEC lá, né, o MEC vai querer cada vez mais colocar a parte da filosofia humana, né, na odontologia, né? Já está assim um pouco. Eles querem ensinar outras coisas, não querem ensinar a dar saúde para o paciente, eles querem ensinar você arrancar dente, você, né, fazer essas coisas aí que a gente sabe. Então, o que acontece? Nós, dentistas, nós somos responsáveis por fazer a odontologia mudar. Se a gente não mudar, quem vai mudar a odontologia? Não será o MEC. Não será o MEC que vai vir com uma matriz curricular perfeita, falando, nossa, agora a odontologia tem que ser assim. E nem os gestores da odontologia, né? Eles também não vão fazer uma matriz curricular desse jeito. Mas tudo começa de baixo para cima. À medida que a gente se fortalecer, a gente começar a dar qualidade de vida ao paciente, que isso é a coisa mais importante, né? Eu penso sempre no paciente, eu não estou preocupada em outra coisa, eu estou preocupada em resolver o problema do paciente. E quando a gente tem essa preocupação, a gente empurra as demais pessoas para o mesmo caminho.
Por quê? Porque você começa a dar resultado para o seu paciente. Você começa a fazer diferente. O seu paciente vem falando em você e fala: "Ah, nossa, eu fui lá e, né, ele me falou isso. E eu falei: nossa, não aprendi, né, nem um médico falou isso comigo, né? Então a gente começa a ter credibilidade quando a gente dá resultado ao paciente. Se você não dá resultado ao paciente, o paciente vai procurar outro. Por quê que ele vai procurar outro? Porque a internet está aí. Enquanto eles permitirem a gente falar, a gente fala, né? Porque pode ser o dia que a gente não tem coragem, não vai poder falar. Mas a internet está aí. As pessoas estão cada vez mais antenadas ao que está sendo dito nas redes sociais. E esse antenar, né, as pessoas começam, olha, eu tenho várias perguntas aqui de leigos, que é para ela entender o hemograma, que é para ela entender onde que está o problema, é para ela entender como é que vai conversar com o dentista ou com o médico. E é isso que eu quero que as pessoas façam. Cada vez mais a gente dá autoridade às pessoas, especialmente os leigos. Por quê? Porque a hora que eu ensino o meu paciente, como é que é a minha consulta com o meu paciente? Eu explico exame por exame para ele. Eu pego isso aqui, ó, e falo um por um. E por que eu falo? Porque eu quero que ele entenda o que eu estou fazendo com ele. E a hora que ele entende e eu falo igualzinho eu estou falando aqui com vocês, tá? O meu jeito é o mesmo, eu não mudo não. Então, a hora que eu começo a explicar o exame para o paciente, ele fala assim: ah, ninguém nunca me explicou isso antes. Nossa, então meu problema tá aí? Eu falei assim: é aqui? Então, se a gente não corrigir isso aqui, a gente não vai corrigir mais nada. E aí o paciente entende e o paciente se sente confiante naquilo que você está fazendo. Porque é diferente você falar assim: ah, aqui ó, seu exame não tá bom não, então eu vou te prescrever isso e tá, e daqui 2 meses você volta. Gente, o paciente não vai acreditar em você. Ele não vai seguir o que você manda. Por quê? Você não explicou para ele por que você está fazendo isso. Então, toda a minha consulta, eu pego esses exames e leio com o paciente. Vou lendo e vou mostrando, olha, isso aqui tá ruim por causa disso, isso aqui a gente tem que corrigir por causa disso. Ah, isso aqui tem por causa disso. Ah, o seu cortisol tá assim, por isso que você tá assado. E aí o paciente olha e fala: olha, que bom, né? E aí ele já sai resolvido mentalmente. Ele já sabe onde está o problema dele. E a consequência é ele aderir ao tratamento. Por quê? Porque você dá motivos para ele falar assim: olha, agora eu sei onde está meu problema. Então, se eu fizer isso, vai dar certo. Então, é isso que eu quero mostrar para os cirurgiões dentistas, né, que estão na live. Os cirurgiões dentistas têm que fazer isso com o seu paciente. Tem que mostrar para ele onde está o problema. Tem que ser assertivo, né? E é por isso que a gente está pensando nessa imersão em odontologia integrativa, para que vocês aprendam a fazer isso. E isso vai aumentar o valor que você tem perante ao seu paciente. Eu não estou falando nem de valor de dinheiro, não, é valor de referência. Porque a hora que ele fala assim: olha, eu estou com um problema, eu vou lá no Dr. Marcelo, que ele estava aqui na live. Eu vou lá, né, na doutora Lívia, que ela estava na live anterior, não sei se ela está aqui. E aí você começa a expandir a odontologia integrativa. E a odontologia integrativa expandindo, nós vamos chegar até em cima. É esse o meu objetivo, né, na odontologia. Na minha clínica, o meu objetivo é dar resultado ao paciente. Pensem sobre isso. Dê resultado ao seu paciente e ele vai te ter como referência. E para você dar resultado ao paciente, você tem que entender isso aqui detalhadamente. E para entender detalhadamente, você tem que treinar. Você tem que fazer 1, fazer 2, 10, 20, 1000, né? 2000, 3000, até chegar a 5000. A hora que você chegar a 5000 atendimentos, aí você vai falar: entendi. Agora eu acho que eu estou conseguindo juntar tudo. E assim tem que ser odontologia integrativa. Hoje é inconcebível a odontologia integrativa ou a odontologia não ser integrativa. Não existe. Qualquer coisa que acontece na cavidade bucal provavelmente vem de uma alteração sistêmica. Eu até pus isso hoje nos stories. Perda óssea, periodontite, né?
Tudo isso, gente, é sistêmico. Câncer de boca, eu trabalhei minha vida inteira com câncer, né? A minha tese de doutorado é de câncer. Trabalhei a minha vida inteira. E o que eu fiz minha vida inteira para realmente resolver o problema do paciente? Nada. Eu consigo fazer hoje. Mas na época que eu saí da faculdade, eu não tinha essas informações. Eu não consegui entender isso aqui. Por quê? Ninguém me ensinou isso, né? E eu aprendi isso onde? Estudando, né? Dando um insight ali, vendo em mim mesma, né? Porque eu cheguei na odontologia integrativa para resolver um problema sistêmico meu que me incomodava muito, que é a endometriose. E aí eu fui só evoluindo, falei assim, olha, tudo que me ensinaram antes e tudo que os médicos mandavam eu fazer não dava certo, então eu tenho que ir para outro caminho. E eu fui para outro caminho e fui aperfeiçoando até chegar hoje, tá? Tem muitas perguntas aqui dentro. Não sei se vou conseguir responder todas não, tá, gente? Já são quase 10 horas. Aqui, ó, a Maria tá falando assim, doutora, depois do implante fiquei com choque na boca e formigamento. Sim, o implante pode ter pegado algum nervinho seu, pode ter danificado alguma estrutura nervosa, pode ser que você fez esse implante sem estar bem nutrida, e aí, né, mesmo que não tenha pego a estrutura nervosa, deu uma consequência, um efeito colateral desse implante. Uma coisa muito importante para os dentistas que estão assistindo a live. Não façam um procedimento invasivo no paciente de vocês, especialmente cirurgia, se esse paciente estiver desnutrido. E eu vou falar por quê. Porque quando a gente faz uma intervenção cirúrgica no paciente, a gente mexe no osso do paciente, a gente pode gerar uma cavitação. Às vezes uma cavitação sem dor e uma cavitação com dor. Quando a cavitação está com dor, normalmente a gente chama de nico. E aí, todo mundo fala que nico é inflamatório, eu concordo. Mas o nico, essa é uma teoria minha, tá? Eu fico pensando sobre o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, tá? Eu sempre faço esse exercício. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, o que acontece? Quando você faz uma intervenção cirúrgica no seu paciente, você coloca o implante, você faz uma exodontia de terceiro molar, você faz um canal no paciente. Se esse paciente estiver desnutrido, se tiver sem B12, por exemplo, vou dar o exemplo da B12, tá? Mas sem magnésio, sem vitamina D, sem hormônio, sem tudo. Vamos pensar só na B12, que está aqui no hemograma. Se ele tiver deficiência de B12, ele não gera o estímulo da produção do IGF-1, que vai estimular o crescimento e a proliferação do osteoblasto. E aí você não tem neoformação óssea adequada. Essa falta de neoformação óssea adequada gera uma cavitação, que a gente chama de nico. E isso é importantíssimo na odontologia. Então, antes da gente fazer um procedimento cirúrgico no paciente, a não ser que seja uma emergência, né, gente? Porque a emergência tem que fazer uma intervenção emergencial, não tem jeito. Mas antes de fazer qualquer intervenção cirúrgica no paciente, faça uma adequação do meio biológico desse paciente. Vai, nutre o paciente, desparasita, olha tudo, desinflama o paciente. Por quê? Um protocolo de implante é planejado, né? Uma cirurgia de terceiro molar é planejada, a não ser uma cirurgia de emergência que não tem planejamento, aí você tem que fazer. Mas todo procedimento odontológico é planejado. E por que não planejar, né, a melhora do terreno biológico para você não ter efeitos colaterais de uma cirurgia? Especialmente nico, né? Aqui ela tá com choque, formigamento. Aí tem que olhar se ela tá desnutrida, se ela tá com falta de B12, porque às vezes a deficiência de B12 está gerando formigamento, tá? E porque lesou ali, e aí gera o formigamento. Minha dieta é carnívora e não consigo subir minha ferritina, já esteve até 9. Meu Deus do céu, tá muito ruim, hein? Talvez seja o seu fígado, né? Você já olhou o seu fígado, se ele tá bem, né? Se tem alguma coisa, às vezes ele tá intoxicado com metal pesado, não é só gordura que intoxica o fígado não, tá? Metal pesado, então um parâmetro, né? Nem tá na aula de hoje, tá? Mas um parâmetro para a gente ver se o fígado está intoxicado é o gama-GT,
Olha o Gama GT, vê se tem metal. Quando faço a suplementação, ela fica em 40. Ah, tem que se olhar também a sua absorção, né? Se você está mastigando direito, se o seu intestino está digerindo direito a carne, se ela está sendo absorvida também, o ferro está sendo absorvido corretamente no intestino. São várias coisas que tem que ser olhado, tá? Aí a outra pergunta aqui, ó, IgE aumentado e eosinófilos 2, será que é parasita? IgE, ela é uma imunoglobulina E, é marcador de alergia. Então, é mais provável que você tenha alergia e não parasita. E a alergia deve ser alimentar, tá? Gente, olha só, tem mais umas perguntinhas aqui, mas eu acho que eu vou ter que encerrar porque já é quase 10 horas da noite e eu preciso dormir, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma aqui que eu possa responder. Deixa eu olhar aqui, tá? Ver se tem mais alguma. E vocês hoje, né, vocês viram que eu tô com um raciocínio mais lento, né? Às vezes eu tô com um raciocínio mais rápido, mas o meu raciocínio hoje tá mais lento porque eu tô muito cansada. Hoje eu estou trabalhando desde as 6 horas da manhã. Ah, aqui, a Patrícia, acho que é Patrícia, fizeram isso comigo. Usei teste de 100 miligramas e como não melhorava, aumentou para 200. Gente, esse é um erro crasso, tá? Não façam isso com as pacientes de vocês, pelo amor de Jesus Cristo. Qual a dosagem ideal para testosterona para a mulher? No máximo 100. Não precisa mais do que isso. Se você tiver com todas as outras coisas melhoradas, uma testosterona de 100 você vai voar. E na verdade você voa até sem testosterona, tá? Se você for jovem, não precisa de testosterona em gente jovem. Você tem que ensinar o seu corpo a produzir hormônio. Isso, medicina bucal avançada. Concordo, é o nome correto da odontologia. Concordo plenamente. Uma médica me disse que não precisava de B12. Ah, gente, aí vocês têm que buscar alguém mais integrativo, né? Que entenda mesmo. Porque o que acontece? Na medicina tradicional, se você tiver 300 de B12, você tá ótima, maravilhosa. Só que hoje a gente preconiza em torno de 1000 de B12. A pediatra dos meus filhos falou que hemograma não vê nada. Muda de pediatra, né? Pelo amor de Deus. É, isso mesmo, Daniela, muda de pediatra. Ah, estamos aprendendo muito. Obrigada, gente. E hoje, assim, a live foi como é que eu posso dizer para vocês? No último NADH que eu tinha da minha mitocôndria, tá? Neutrófilo não tem no meu exame. Deve estar segmentados, tá? Segmentados é o nome do neutrófilo. AGP sim integrativo. Dá até vontade de ser médico. Não, vai ser dentista integrativo, tá? Melhor. Vitamina B12 está 355, está baixa? Péssima. Péssima. Vitamina B12 tem que ser no mínimo 800, 900, 1000. Criança também precisa de B12? Precisa. De complexo B? Precisa. No caso, manipulado com vários, né? B12, todas do B12, tá? Especialmente a B8, que ninguém suplementa. Pelo amor de Deus, usem B8, colina ou citocolina. Usem também B3, que é precursor de energia mitocondrial, de NAD. Como usar o complexo B todos os dias? Sim, se você fica um tempinho sem usar, já cai. B12 muito alta em 2000? Acho que não. Vai por mim, tá bom. E quanto está baixo os linfócitos? Você tem uma linfopenia. Linfopenia, ela pode ser causada também por medicamento, como efeito colateral, mas eu acho que eu tenho visto muito paciente com linfopenia, né? Que repercute numa leucopenia. São pacientes que estão desnutridos e eu vou dar uma péssima notícia para vocês, pacientes que tomaram vacina, tá? Cai muito, porque eu acho que o corpo busca tudo que tem para tentar combater
esse negocinho aí. Ferritina de 8,8 é baixa demais? Mulher de Deus, tem que subir essa ferritina, o mínimo é 70, baixíssima. Isso, acima de 70. Uma epidemia de ferritina baixa, concordo. Quase todo mundo está de ferritina baixa e eu tenho uma teoria. O que aconteceu na época da Covid, né, da pandemia? Muita gente teve Covid. E a forma que o corpo tinha de reação a essa infecção, né, vamos chamar de infecção, foi usar tudo que tinha no corpo para poder combater o processo lá infeccioso. E esse usar tudo que tinha gerou baixa de ferritina, baixa de B12 e as pessoas não voltaram a suplementar. É por isso que tem a síndrome pós-Covid, a pessoa fica fadigada, com dor muscular, cansada, exausta, porque não tem mais ferritina, não tem mais B12, não tem mais nada. O corpo usou tudo que tinha. Queda de cabelo pós-Covid, queda de cabelo tem muito a ver com ferritina baixa, tá? É falta de minerais, então o cabelo responde a deficiência disso caindo, tá? Lina, hoje acredito que tudo é parasita, causa várias toxinas e danifica células e órgãos e se alimenta de nossas vitaminas. Eu não acredito que tudo é parasita não, tá? Eu já li o livro da Hilda Clark, ela preconiza isso, que tudo é parasita. Eu acho que tem uma participação sim das parasitoses, mas não acho que é só parasita não, tá? Porque os parasitas sempre conviveram com a gente, né? A gente, né, sempre foi meio parasitado, porque quando não tinha rede de esgoto, não tinha tratamento de água, tinha muito mais parasita, né? As pessoas tinham muito mais parasitas e não eram tão doentes como agora. Então as pessoas tinham doenças, né? Mas assim, se você pegar os nossos avós, os nossos bisavós, eles não tinham nem água encanada. Beleza que era de poço artesiano, mas eles não tinham o grau de higiene que a gente tem hoje. Fato, né? Se morasse em cidade não tinha nem rede de esgoto. Então eles tinham parasita e eles não faziam desparasitação igual a gente faz, igual doido, porque hoje todo mundo só quer fazer desparasitação, né? Então eu não acredito que é só parasitose. Acredito que tem uma participação sim. O livro da Hilda Clark só fala de parasita. Só que é um livro muito assim, né, mais antigo. Eu acho que hoje o que mais determina a gente ficar doente é o nosso estilo de vida, né? E aí pode até potencializar os parasitas. Mas eu não acredito que é só parasita, né? Porque eu acho que tem outras coisas envolvidas. Porque a parasitose existe desde que o mundo existe, né, gente? E eu acho outra coisa errada. Hoje todo mundo está no desespero de fazer desparasitação, que é uma coisa de louco. Por quê? Porque tem uma propaganda por trás, né? Hoje todo mundo tem um kit de vermífugo, tem um kit de tintura, tem um kit disso, tem um kit daquilo. E eles querem vender, né, gente? É óbvio. Todo mundo quer vender alguma coisa. E aí eles ficam falando só de parasita, 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 parasita. É uma opinião minha, tá, gente? Eu acho exagerado. Então, por exemplo, fazer uma desparasitação uma vez por ano, ok. A gente tem rede de esgoto tratado. A gente sai do banheiro, lava a mão. Né? A gente tá neurótico com parasita, pelo amor de Deus. Eu acho que é menos, tá? Essa é a minha opinião. Menos, menos, menos. E outra coisa que eu penso, os parasitas só vão causar doença, essas toxinas, se você estiver desnutrido. Então, aí eu pergunto, quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Então a gente tem que pensar, por isso que eu faço o exercício contrário do que todo mundo fala. Todo mundo fala que tem que desparasitar para nutrir. Eu penso o contrário, eu tenho que nutrir o paciente primeiro, dar um pouco de condições dele responder à desparasitação e depois eu desparasito. Porque não adianta desparasitar paciente desnutrido, nem com o fígado intoxicado, nem com o intestino preso. O parasita vai sair para onde? Ele vai para onde? Eu vou tirar ele de um lugar e jogar no outro, ele não vai sair do corpo. E é por isso que o paciente fica doente. Então eu tenho uma teoria e eu faço isso dessa forma, tá? E eu já fiz um desafio com a doutora Sara,
Tá, gente, acabou minha bateria, tá? Eu tô falando demais, esqueci de pôr de carregar aqui. Mas eu já vou encerrar a live, tá? Mas eu vou responder mais umas perguntinhas, porque animei meu raciocínio aqui, tá? Então, a doutora Sara fala que primeiro a gente tem que desobstruir as vias antes de desparasitar. Então, essa é a minha filosofia de tratamento, tá? Tá bom o seu, tá? Deixa eu ver quem que é. Aqui é a Gize. Tá bom. O aparelho serve para bruxismo, tá? Que é esse aqui, TMJ, serve. Nossa, gente, tem tanta pergunta aqui que eu acho que não vou conseguir responder todas não, tá? Eu faço outra live depois pra gente conversar mais sobre isso tudo aqui que a gente tá falando, tá? Mielócito e metamielócito são células ainda mais indiferenciadas dos leucócitos. Então, se você tem muita mielócito, metamielócito, significa que as suas células de defesa estão indo para corrente sanguínea muito jovens. Isso não é bom não, tá? Isso, muito bem, Eliane. Aproveitando o máximo essa fase da informação na nossa mão. Exatamente. A Alexandrina falando que eu explico os 50 tipos de exame um por um. Explico mesmo, tá? A minha consulta é muito isso, de conversar com o paciente, ouvir o paciente, entender a realidade do paciente, ler os exames com ele, ensinar o que ele vai fazer da vida e por aí vai, tá? Ali, a Alexandrina tá falando, ela nunca soube que tinha tireoidite de Hashimoto. Eu que falei com ela, nenhum endocrinologista me falou. Bom, gente, eu vou desligar aqui, tá? Ansiosa pela nossa consulta, já deve estar chegando, acho que é a semana que vem, né? Semana que vem, dia 6, eu vou atender a Joyce e o filhinho dela. O cirurgião dentista pode prescrever qualquer classe de medicamento, não cabendo ao farmacêutico questionar a finalidade da prescrição. Exatamente, viu, gente? Nós podemos prescrever qualquer classe de medicamento, inclusive os hormônios esteroidais, e ser especificado por lei federal. Lei federal, não é conselho, é lei federal. Então a gente tem essa autoridade para prescrever, tá? Então quem fala que, né, igual tem farmácia que não aceita a nossa prescrição porque não quer liberar a receita. Tem laboratório que não quer aceitar os nossos exames, né, os nossos pedidos de exames, mas existe lei que nos protege em relação a isso. E são leis federais, né? Então a gente tem que mostrar isso para as pessoas. Odontologia é a especialidade da medicina. Exatamente. E nós não somos subordinados ao ato médico, tá? Nós somos uma classe independente do ato médico. Então, a gente é regido por um conselho e a medicina é regida por outro conselho. Então, a gente pode fazer essas prescrições. A odontologia integrativa, ela está cada vez mais presente nos consultórios odontológicos. E eu acho que cada vez mais os pacientes querem um dentista que entenda da odontologia integrativa. Ele não quer mais ir lá só para mexer no dentinho. E se ele quiser, também não tem problema, tá, gente? Eu respeito muito a odontologia que o dentista que quer trabalhar com estética. Maravilha! É uma área excelente. Ele vai colocar só lente de contato. Perfeito! Eu acho brilhante quem tem essa habilidade, essa destreza. Mas eu acredito que a odontologia pode ir além, né? Além só da estética. E a estética é importantíssima. A gente tem que ter dente bonito, a gente tem que ter pele bonita, a gente tem que estar com, né, o rosto bonito. Mas a gente tem que expandir a nossa mente para a odontologia crescer cada vez mais, tá? Qual é a plaqueta que você considera ideal? Plaqueta é o mesmo raciocínio, tá? Não pode ser altíssima, porque senão seu sangue vai coagular. E uma coisa mais importante do que a plaqueta que vocês têm que olhar, depois eu falo em outro exame, é o VMP, que é o volume plaquetário médio. Boa noite para vocês, tudo de bom e até a próxima live, tá?